Olá, sejam todos bem-vindos. Me chamo Simone, sou gerente da Biblioteca Pública de Brasília e estou aqui para convidar vocês para o novo projeto da biblioteca em parceria com a Companhia Burlesca de Teatro. O projeto Brechas na Biblioteca é patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura e, devido à pandemia da Covid-19, irá acontecer de forma virtual. Serão apresentadas leituras dramáticas, palestras e oficinas que vocês poderão acompanhar tudo através do YouTube e também das redes sociais, Instagram e Facebook da biblioteca. Contamos com a presença de todos vocês. Adiantem-se. Seu trabalho foi bem sucedido. Também nesse país a revolução está em marcha. E as fileiras de combatentes estão organizadas. Estamos de acordo com vocês. Alto! Temos algo a dizer. Queremos comunicar a morte de um camarada. Quem o matou? Quem o matou? Nós o matamos. Atiramos nele e o jogamos numa mina de cal. O que ele fez para que vocês o matassem? Muitas vezes, fez o que era certo. Algumas vezes, o que era errado. Mas por último colocou em risco o movimento. Ele queria o certo, mas fez o errado. Exigimos sua sentença. Mostrem-nos como e por que aconteceu e ouvirão nossa sentença. Aceitaremos a sua sentença. Cena 1. Os ensinamentos dos clássicos. Viemos de Moscou como agitadores. Devíamos ir à cidade de Mutkin para fazer propaganda e apoiar os movimentos do Partido Chinês nas fábricas. Devíamos nos apresentar na casa do partido, que era a última antes da fronteira, e solicitar um guia. Aí veio ao nosso encontro na sala de espera um jovem camarada e lhe explicamos a natureza de nossa missão. Repetiremos a conversa. Eles se colocam 3 contra 1. Um deles representa o jovem camarada. Sou secretário da Casa do Partido, a última antes da fronteira. Meu coração bate pela revolução. O espetáculo da injustiça fez com que eu me enfileirasse entre os combatentes. O homem deve ajudar o homem. Sou pela liberdade. Acredito na humanidade. Eu sou a favor das medidas tomadas pelo Partido Comunista que luta contra a exploração, a ignorância e a sociedade sem classes. Nós viemos de Moscou. Esperávamos por vocês. Por quê? Não podemos prosseguir. Por todo lado há desordem e penúria, pouco pão e muita luta. Muitos estão cheios de coragem, mas poucos sabem ler. Há poucas máquinas e ninguém entende delas. Nossas locomotivas estão quebradas. Vocês trouxeram locomotivas? Não. Vocês trouxeram tratores? Não. Nossos camponeses ainda se atrelam a si mesmos diante dos velhos arados de madeira, e nada temos para semear em nossos campos. Vocês trouxeram sementes?
Não. Vocês trouxeram ao menos munição, metralhadoras? Não. Aqui somos 2 em defesa da Revolução. Então, certamente, trouxeram uma carta do Comitê Central com instruções do que devemos fazer. Não. Então, vocês querem mesmo nos ajudar? Não. Não trocamos de roupa dia e noite, lutando contra as investidas da fome, da decadência e da contra-revolução. E vocês? Não nos trazem nada? Assim é. Nada lhe trazemos. Mas atravessando a fronteira para Mukden, levamos aos operários chineses os ensinamentos dos clássicos e dos propagandistas. O ABC do comunismo. Levamos aos ignorantes ensinamentos sobre a sua situação, aos oprimidos a consciência de classe e aos conscientizados a experiência da revolução. De vocês, no entanto, devemos solicitar um automóvel e um guia. Então fiz uma pergunta imprópria? Não. A uma boa pergunta segue-se uma resposta ainda melhor. Estamos vendo que de vocês já foi exigido o máximo, mas se exigirá ainda mais. Um de vocês 2 deverá nos guiar até Mudken. Neste caso, deixo meu posto já extremamente difícil para 2 e para o qual apenas um deve bastar agora. Irei com vocês. Marchando em frente, difundindo os ensinamentos dos clássicos comunistas. A Revolução Mundial. Assim, o jovem camarada da fronteira estava de acordo com a nossa maneira de trabalhar. E nós fomos, 2 homens e 2 mulheres, falar com o diretor da casa do partido. Cena 2. A anulação. Mas o trabalho em Mukden era ilegal. Por isso precisamos, antes de atravessar a fronteira, anular nossos rostos. Nosso jovem camarada estava de acordo com isso. Repetiremos o acontecimento. Um dos agitadores representa o diretor da casa do partido. Eu sou o diretor da última casa do partido. E estou de acordo que o camarada do meu posto acompanhe vocês como guia. Mas há agitações nas fábricas de Mukden. E nesses dias o mundo inteiro está voltado para essa cidade, para ver se um de nós frequenta as cabanas dos operários chineses. E ouvi dizer que nos rios há canhoneiras ancoradas. E comboios blindados se encontram estacionados nas ferrovias, prontos para atacar-nos imediatamente, caso um de nós seja avistado. Determino, portanto, que os camaradas atravessem a fronteira como chineses. Vocês não devem ser vistos. Não seremos vistos. Se um de vocês for ferido, não deve ser encontrado. Não será encontrado. Então vocês estão prontos para morrer e esconder o morto? Sim. Agora, vocês não são mais vocês mesmos. Você não é mais Carlos, de Berlim. Você não é mais Ana, de Kazan. E você não é mais Paula, de Moscou. Vocês não têm nome nem mãe. São folhas em branco sobre as quais a Revolução escreve as suas instruções. Sim. O diretor da casa do partido dá-lhes as máscaras e eles as colocam. A partir desse momento, vocês não são mais ninguém. A partir deste momento, e talvez até o seu desaparecimento, vocês são operários desconhecidos. Combatentes chineses, nascidos de mães chinesas, pele amarela, falando apenas chinês, no sono e no delírio. Sim. Pelo interesse do comunismo, pelo avanço das massas proletárias de todos os países, afirmando a Revolução Mundial. Sim. Fazer propaganda e apoiar os trabalhadores chineses com os ensinamentos dos clássicos e dos propagandistas. O ABC do comunismo. Levar aos ignorantes ensinamentos sobre a sua situação, aos oprimidos a consciência de classe e aos conscientizados a experiência da revolução. Também, o jovem camarada disse sim. Desta forma, ele se mostrou de acordo com a anulação de seu rosto. Fomos como chineses para Mukden, 2 homens e 2 mulheres. Quem luta pelo comunismo deve saber lutar e não lutar. Dizer a verdade e não dizer a verdade. Prestar serviços e negar-se a prestar serviços. Cumprir promessas e não cumprir promessas. Enfrentar o perigo e evitar o perigo.
identificar-se e não ser identificado. Quem luta pelo comunismo só possui uma única virtude: lutar pelo comunismo. Na cidade de Mukden, ajudamos os camaradas chineses e fizemos propaganda entre os operários. Não tínhamos pão para os famintos, apenas saber para os ignorantes. Por isso falamos da origem da miséria. Não erradicamos a miséria, mas falamos da erradicação de sua origem. Lob der illegalen Arbeit. Hart und trocken. Schön ist es, das Wort zu ergreifen im Klassenkampf, laut und schallend aufzurufen, zum Kampf die Massen zu zerstampfen, die Unterdrückten, zu befreien, die Unterdrückten. Schwer ist und höher ist nicht möglich, zähes und heimliches Höhen, wenn des großen Netzes der Partei vor dem Gewinn leifen wir Unternehmer. Aber zu verbergen den Redner, aber zu verbergen den Sieger, aber zu verstecken den Tod. Cena 3. A Pedra. Primeiro, fomos para a Cidade Baixa. Ali, os cules puxavam uma canoa pela corda na margem do rio, mas o chão era escorregadio. Quando um deles escorregou e o inspetor bateu nele, logo dissemos ao jovem camarada: siga-os e faça propaganda entre eles. Diga-lhes que você viu sapatos para puxadores de canoas em Tinsen, com travas de madeira para não escorregar. Faça com que eles exijam sapatos iguais a esses. Mas não tenha pena deles. E nós perguntamos: você está de acordo? E ele estava de acordo e foi depressa. Mas logo ficou penalizado. Mostraremos como foi. 2 agitadores representam o cule, amarrando uma corda sobre uma estaca e fazendo passar sobre os ombros. Um deles representa o jovem camarada. E o outro, o inspetor. Eu sou o inspetor,
E devo levar o arroz até a noite para a cidade de Mukden. Somos cules e puxamos a canoa com arroz rio acima. Na cidade que fica rio acima, há um bocado de arroz para nós. Mas a canoa que deve subir o rio é pesada, e a água corre rio abaixo. Nunca chegaremos lá em cima. Puxem mais rápido. As bocas esperam por comida. Puxem compassadamente. Não empurrem o companheiro do lado. Triste é ouvir a beleza da canção com que esses homens encobrem o tormento de seu trabalho. Puxem mais rápido. A noite se aproxima. O acampamento, pequeno demais até para a sombra de um cão, custa um bocado de arroz. Não podemos prosseguir. A margem está muito escorregadia. Puxem mais rápido. As bocas esperam pela comida. Puxem compassadamente. Não empurrem o companheiro ao lado. Um dos cules escorrega. Não posso continuar. Os cules são chicoteados até que aquele que escorregou consiga levantar. Mais do que nós durará a corda que rasga nosso ombro. O chicote do inspetor já resistiu a 4 gerações. Não seremos a última. Puxem mais rápido. As bocas esperam por comida. Puxem compassadamente. Não empurrem o companheiro do lado. É difícil olhar para esses homens sem se compadecer. Você não está vendo que o chão escorrega demais? O chão o quê? Escorrega demais. O quê? Você está querendo dizer que a margem é escorregadia demais para se puxar uma canoa cheia de arroz? Sim. Então você acha que a cidade de Mukden não precisa de arroz? Se eles caem, eles não podem puxar a canoa. Quer que eu coloque uma pedra para cada um daqui até a cidade de Mukden? Não sei o que você deve fazer, mas eu sei o que eles devem fazer. Precisam se defender. Não acreditem que aquilo que foi impossível durante 2000 anos continuará impossível para sempre. Entende-se, eu vi sapatos para puxadores de canoas com traves de madeira para não escorregar mais. Lá, eles conseguiram esses sapatos através de reivindicações coletivas. Portanto, exijam sapatos iguais a esses. Na verdade, não podemos mais puxar essa canoa sem sapatos iguais a esses. Mas o arroz tem que chegar à cidade ainda hoje à noite. O inspetor chicoteia, os cules puxam. Nossos pais puxavam a canoa rio acima desde a embocadura. Nossos filhos chegarão à nascente. Nós estamos no meio. Puxem mais rápido. As bocas esperam pela comida. Puxem compassadamente. Não empurrem o companheiro ao lado. O cule cai novamente. Me ajudem. Me ajudem. Um dos cules escorrega e o jovem camarada coloca uma pedra e o cule se levanta. Do que nos adianta sapatos de Tintsen? Prefiro que o seu piedoso camarada nos acompanhe colocando uma pedra para aquele que escorregar. Puxem mais rápido. As bocas esperam por comida. Puxem compassadamente. Não empurrem o companheiro do lado. Na canoa há arroz. O camponês que fez a colheita recebeu um punhado de moedas. Nós recebemos menos ainda. Um boi seria mais caro. Somos muitos. Um dos cules escorrega. O jovem camarada coloca uma pedra e o cule se levanta. Puxem mais rápido. As bocas esperam por comida. Puxem compassadamente. Não empurrem o companheiro do lado. Quando o arroz chegar à cidade e as crianças perguntarem quem puxou a canoa pesada, dirão, ela foi puxada. Um dos cules escorrega. O jovem camarada coloca uma pedra e o cule se levanta. A comida vem lá de baixo para os que comerão lá em cima. Aqueles que atrasam e não comeram. Puxem mais rápido. As bocas esperam por comida. Puxem compassadamente. Não empurrem o companheiro do lado. Um dos cules escorrega. O jovem camarada coloca uma pedra e o cule se levanta. Eu não aguento mais. Vocês têm de exigir outros sapatos. É um idiota. Digno de riso. Não. É um daqueles que agitam nossa gente. Peguem-no!
E ele foi logo identificado. Perseguiram-no durante 2 dias até que nos encontrou. Nós fomos perseguidos com ele durante 1 semana na cidade de Mukden e não pudemos mais pôr os pés na cidade baixa. Discussão. Mas não é correto apoiar o fraco onde quer que se encontre? Ajudar o explorado no seu sofrimento cotidiano? Ele não o ajudou e acabou nos impedindo de fazer propaganda na Cidade Baixa. Estamos de acordo. O jovem camarada reconheceu que separara o sentimento da razão. Mas nós o consolamos, citando-lhes as palavras do camarada Lenin. Sábio não é quem não comete erros. Sábio é quem sabe corrigi-los imediatamente. Cena 4. A pequena e a grande injustiça. Fundamos as primeiras células nas fábricas, formamos os primeiros quadros e organizamos uma escola do partido. E lhes ensinamos a produzir a literatura proibida. Depois conseguimos ter influência nas fábricas têxteis. E quando o salário foi reduzido, parte dos operários entrou em greve. Mas como a outra parte continuou trabalhando, a greve ficou ameaçada. Dissemos ao jovem camarada, fique no portão da fábrica e distribua os panfletos. Ele estava de acordo. Repetiremos a conversa. Você errou com os puxadores de canoa de arroz. Sim. Você aprendeu alguma coisa com isso? Sim. Você vai se comportar melhor na distribuição dos panfletos? Sim. Mostraremos agora o comportamento do jovem camarada na distribuição dos panfletos. 2 agitadores representam trabalhadores têxteis. E o outro, um policial. Nós somos operários na fábrica de tecidos. Eu sou policial e recebo meu pão dos dominadores para reprimir a insatisfação. Venham, camaradas, arrisquem o centavo que já não é mais centavo, a cama debaixo da goteira, o emprego que perderá amanhã. Saiam pra rua, lutem. É tarde demais para se esperar. Ajudem a si mesmo, ajudem a nós, pratiquem a solidariedade. Arrisque o que tem, camarada. Você já não tem mais nada. Venham, camaradas, enfrentem os fuzis e exijam o seu salário. Quando vocês souberem que não tem nada a perder, os policiais deles não terão armas o bastante. Saiam pra rua e lutem. É tarde demais para se esperar. Ajudem a si mesmo, ajudem a nós, pratiquem a solidariedade. De manhã cedo vamos às fábricas. Nossos salários foram reduzidos. Não sabemos o que fazer e continuamos trabalhando. O jovem camarada entrega um panfleto para um deles. O outro permanece ao seu lado. Leia e passe adiante. Quando ler, vai saber o que tem de fazer. O primeiro pega o panfleto e segue o seu caminho. O policial tira o panfleto do primeiro. Quem lhe deu esse panfleto? Não sei. Alguém me deu quando eu estava passando. O policial se aproxima do segundo. Foi você que deu o panfleto para ele. Nós da polícia procuramos aqueles que distribuem panfletos como estes. Não dei panfletos para ninguém. E é crime instruir os ignorantes sobre a sua situação? Os ensinamentos de vocês levam a coisas terríveis. Se vocês doutrinarem uma fábrica como essa, ela não mais reconhecerá nem seu próprio dono. Esse pequeno panfleto é mais perigoso do que 10 canhões. O que está escrito aí? Isso eu não sei. O que é que está escrito aí? Não conheço o panfleto, não fui eu quem distribuiu. Eu sei que não foi ele. Foi você quem deu o panfleto para ele? Não. Então foi você. Venha comigo. Bate-lhe na cabeça. Não foi ele. Então foi você mesmo. Não foi ele. Então foram vocês dois. Corre, homem. Corre, você tá cheio de panfletos. O jovem camarada aponta para o policial, falando para o primeiro. Ele acaba de abater um inocente. Você é testemunha. O policial derruba o segundo. O primeiro agride o policial. Seu cachorro vendido! O policial puxa o revólver. Socorro, camarada, socorro! Eles estão matando inocentes!
O jovem camarada agarra o pescoço do policial por trás. O primeiro operário curva lentamente o seu braço para trás. O tiro dispara. O policial é desarmado e abatido. Matamos um policial e não podemos mais ir à fábrica. E você é o culpado. E ele teve que se pôr a salvo em vez de distribuir panfletos, pois o policiamento foi reforçado. Diskussion. Mas não é correto evitar a injustiça onde quer que ocorra? Ele evitou uma pequena injustiça, mas a grande injustiça, o furo da greve, continuou. Nós estamos de acordo. Cena 5. O que é um homem, afinal? Lutávamos diariamente contra as antigas associações, a submissão à desesperança, e ensinávamos os operários a transformar a luta por melhores salários em luta pelo poder. Ensinávamos o uso de armas e a arte de fazer manifestações. Depois, ouvimos que os comerciantes brigavam com os ingleses, que dominavam a cidade por meio da alfândega. Para tirar proveito da briga entre os dominadores em favor dos dominados, enviamos o jovem camarada com uma carta para o comerciante mais rico. Nela estava escrito: armem os cules. Dissemos ao jovem camarada: comporte-se de forma a conseguir as armas. Mas quando a comida chegou à mesa, ele não soube calar. Mostraremos como foi. Um agitador como comerciante. Eu sou comerciante. Estou aguardando uma carta da Associação dos Cules sobre uma ação conjunta contra os ingleses. O outro agitador representa o jovem camarada. Aqui está a carta da Associação dos Cules. Estou muito interessado na sua opinião. Não sei. Nós sabemos. Aliás, quando o senhor vai armar os cules contra os ingleses? Sim. Está certo. Sim. Está mais certo ainda. Aliás, quando o senhor vai enviar as primeiras armas para a Cidade Baixa? Eu deveria ver. Não. Mas o seu arroz é caro. E o trabalho deveria ser bom. Mas o seu arroz é ruim. E quando o senhor vai armar os cules contra os ingleses? Tem arroz lá, rio abaixo. Nas províncias rio acima, as pessoas precisam de arroz. Se deixarmos o arroz nos depósitos, o arroz ficará mais caro para elas. Aqueles que puxam a canoa receberão ainda menos arroz. Então, o arroz ficará mais barato para mim. O que é o arroz, afinal? Eu lá sei o que é o arroz. Eu lá sei quem sabe disso. Eu não sei o que é arroz, eu só conheço o seu preço. Chega o inverno, as pessoas precisam de roupa. Então é preciso comprar algodão e não liberar o algodão. Quando chega o frio, as roupas ficam mais caras. As fiações pagam salários altos demais. O problema é que existe algodão demais. O que é o algodão, afinal? E eu lá sei o que é algodão e eu lá sei quem sabe disso. Eu não sei o que é algodão, só conheço o seu preço. O homem precisa de muita ração. Com isso, o homem fica mais caro. Para arrumar a ração, precisa-se de homens. Os cozinheiros tornam a comida mais barata. Mas o problema é que existem homens de menos. O que é um homem, afinal? Eu lá sei o que é homem, eu lá sei quem sabe disso. Eu não sei o que é o homem, eu só sei o seu preço. E agora vamos comer o meu arroz de boa qualidade. Não posso comer com o senhor. O jovem camarada se levanta. Foi o que ele disse, e não houve zombaria nem ameaça que o levassem a comer com aquele a quem desprezava. Diskussion. Mas não é correto colocar a honra acima de tudo.
Não. Ändere die Welt. Sie braucht es. E o comerciante o expulsou, e os cules não foram armados. Não. E ele nos ajudou muito nesses dias a tecer a rede do partido, diante dos canos dos fuzis dos empresários. Cena 6. A traição. Naquela semana, as perseguições haviam aumentado consideravelmente. Tínhamos apenas um quarto secreto para a máquina impressora e os panfletos. Mas certa manhã, houve distúrbios por causa da fome na cidade. E também da planície chegaram notícias sobre revoltas violentas. Na noite do terceiro dia, tendo encontrado nosso esconderijo debaixo de perigo, encontramos na porta o jovem camarada. E havia sacos diante da casa, na chuva. Repetiremos a conversa. Que sacos são esses? É nosso material de propaganda. E o que se fará? Devo-lhes comunicar algo. Mal chegou a escadaria, Entre os desempregados o jovem reina grande camarada agitação. reconheceu seu erro. O novo líder dos Nos desempregados da disse que cidade alta poderíamos veio hoje mandá-lo aqui de volta e me através convenceu da a dar fronteira. início imediatamente Vimos à ação. claramente a sua fraqueza. Devemos mas distribuir os precisávamos panfletos dele. e, como final da Tinha revolta, muitos adeptos ocupar a entre os Câmara desempregados. Municipal. Ele sabe com segurança que a Câmara Municipal está sem policiamento. Dessa forma, bastam os poucos homens para ocupá-la. E quando a Câmara Municipal estiver em nosso poder, as massas verão que o governo está fraco. Ele diz que a revolta será possível hoje à noite, e eu acredito nele. Então diga-nos as razões pelas quais a revolta é possível. A miséria aumenta e cresce a desordem na cidade. Os ignorantes começam a reconhecer a sua situação. Os desempregados aceitaram nossa instrução. Os oprimidos adquirem consciência de classe. O novo líder dos desempregados é um verdadeiro socialista. Ele não conhece limites às suas exigências revolucionárias. E o poder de seu discurso é arrebatador. Ele tem uma cicatriz debaixo da orelha direita? Então vocês o conhecem? Eu o conheço. Ele é agente dos comerciantes. Não acredito nisso. No caminho para cá, vimos soldados com caminhões dirigindo-se à Câmara Municipal.
A Câmara Municipal é uma cilada e o novo líder dos desempregados é um provocador. Não, ele é um desempregado e sente com os desempregados. Os desempregados não podem mais esperar e eu também não posso mais esperar. A miséria é demais. Mas ainda há poucos combatentes. Seus sofrimentos são incomensuráveis. Não basta sofrer. Eles sabem. A infelicidade não se alastra a lepra no peito. A pobreza não cai dos telhados como a telha. Infelicidade e pobreza são obra do homem. A indigência é cozida para eles, mas seus lamentos lhes servem de refeição. Eles sabem de tudo. Eles sabem quantos regimentos o governo tem? Não. Então sabem muito pouco. Onde estão as armas de vocês? O jovem camarada mostra as mãos. Vamos lutar com unhas e dentes! Isso não basta! Você vê apenas a miséria dos desempregados. Não vê a miséria dos trabalhadores. Você vê apenas a cidade. Não vê os camponeses da planície. Você vê os soldados apenas como opressores e não como opressores miseráveis de uniforme. Vá, portanto, até os desempregados e desmascare o agente dos comerciantes e o seu conselho de invadir a Câmara Municipal. Convença-os de participar hoje à noite da manifestação dos trabalhadores das fábricas. Nós procuraremos convencer os soldados insatisfeitos, reunidos em volta da Câmara Municipal, a participar conosco, uniformizados da manifestação. Lembrei aos desempregados quantas vezes os soldados atiraram neles. E agora tenho que dizer-lhes que devem participar de uma manifestação junto com os assassinos? Sim. Porque os soldados podem reconhecer que estava errado atirar em miseráveis de sua própria classe. Lembre-se do conselho do camarada Lane, de que não se devem considerar todos os camponeses como inimigo de classe, mas sim conquistar a miséria do campo como aliada. Então eu pergunto, os clássicos toleram que a miséria espere? Eles falam de métodos que abrangem a miséria em toda sua dimensão. Então os clássicos não são a favor de que se dê ajuda imediata a todo miserável? Não! Então os clássicos são a merda e eu os rasgarei. Pois o homem, como ser vivo, berra, e a sua miséria rompe todos os diques do ensinamento. Por isso darei nisso agora a ação. Agora e já. Pois eu berro e rompo os diques do ensinamento. O jovem camarada rasga os escritos. Não os rasgue. Precisamos deles. De cada um deles. Veja a realidade. A sua revolução é feita rapidamente e dura apenas um dia. Amanhã será sufocada. A nossa revolução começa amanhã. Vence e transforma o mundo. A sua revolução acaba quando você acaba. Quando você tiver acabado, a nossa revolução continuará. Ouça o que eu estou dizendo. Vejo com meus 2 olhos que a miséria não pode esperar. Por isso me oponho à sua decisão de esperar. Ainda hoje à noite, vou ocupar a Câmara Municipal à frente dos desempregados. Sabemos que a Câmara Municipal está repleta de soldados. Mas ainda que não estivesse policiada, de que nos adiantaria a Câmara se as estações de trem, as estações telegráficas e os quartéis estão nas mãos do governo? Você não nos convenceu. Vá, portanto, até os desempregados e convençam-os de que não podem atacar sozinhos. Exigimos isso de você agora, em nome do partido. Mas quem é o partido? Ele está sentado em uma casa com telefones? Seus pensamentos são secretos, suas decisões desconhecidas. Quem é ele? Nós somos ele. Você e eu e vocês. Nós todos. Ele está na sua vestimenta, camarada, e pensa com a sua cabeça. Onde eu moro é a sua casa, e onde você é atacado, ele luta. Mostre-nos o caminho que devemos percorrer e percorreremos com você. Mas não percorra sem nós o caminho correto. Sem nós, ele seria o mais errado. Não se separe de nós. Podemos estar errados e você ter razão. Portanto, não se separe de nós. Que o caminho mais curto é melhor do que o mais longo, ninguém nega. Mas se alguém o conhece e não é capaz de mostrá-lo a nós, de que adianta sua sabedoria? Esteja sabiamente conosco. Não se separe de nós. Porque tenho razão, não posso ceder. Vejo com meus 2 olhos que a miséria não pode esperar.
Lob der Partei. Die Partei hat 1000 Augen. Der Einzelne sieht eine Stadt. Die Partei sieht 7 Staaten. Der Einzelne hat seine Stunde. Die Partei hat viele Stunden. Der Einzelne kann vernichtet werden. Die Partei kann nicht vernichtet werden, denn sie kämpft mit den Methoden der Klassiker. Welche geschöpft sind aus der Kenntnis der Wirklichkeit und bestimmt sind, sie zu verändern, indem die Lehre die Massen ergreift. Tudo isso não vale mais. Em vista da luta, nego tudo que ainda ontem era válido e faço apenas o que é humano. Aqui está, Sam. Assuma a sua liderança. Meu coração bate pela revolução. Ela está aqui. Cale-se! Aqui é opressão. Eu sou a favor da liberdade. Cale-se! Você está nos expondo. Não posso calar-me porque estou com a razão. Esteja ou não com a razão, se você falar, estamos perdidos. Cale-se! Já vi demais. Não me calarei por mais tempo. Por que calar-me ainda? Se eles não sabem que têm amigos, como se levantarão? Por isso coloco-me à sua frente, como aquele que sou e diz o que é. Jovem camarada tira a máscara e grita: viemos ajudá-los! Viemos de Moscou! Jovem camarada rasga a máscara. E olhamos, e no crepúsculo vimos seu rosto desvelado, humano, aberto e sincero. Ele havia rasgado a máscara. E das casas, os oprimidos gritavam: quem incomoda o sono daqueles que estão exaustos? E uma janela se abriu e uma voz gritou: aqui há elementos estranhos. Peguem os provocadores. Assim fomos descobertos. E já ouvíamos os canhões no centro da cidade. E os ignorantes falavam: agora ou nunca. E os desarmados gritavam: saiam de suas casas. Mas ele não parava de berrar em plena rua. O abatemos e o erguemos. E deixamos rapidamente a cidade. Cena 7, a fuga. Eles deixaram a cidade. A desordem cresce na cidade, mas a liderança bate em retirada, atravessando os limites da cidade. A sua decisão. Esperem. É fácil saber o que fazer longe do tiro quando se tem meses à disposição. Mas nós tínhamos apenas 5 minutos e refletimos diante dos canos dos fuzis. Quando em nossa fuga chegamos perto das minas de cal fora da cidade, ouvimos nossos perseguidores em nosso encalço. Nosso jovem camarada ouviu ao acordar o trovejar dos canhões que vinha da direção da casa municipal. Reconhecera o que fizera e disse: nossa causa está perdida. E nós dissemos: nossa causa não está perdida. Mas ele foi reconhecido e não pôde escapar. E no rio há canhoneiras ancoradas, e comboios blindados encontram-se estacionados nas ferrovias, pronto para atacar-nos imediatamente, caso um de nós seja avistado. Ele não pode ser visto. Se nos encontrarem, sejam onde for, saberão. Os poderosos devem ser aniquilados, e os canhões dispararão. Onde quer que o faminto gema e se revolte, seus carrascos gritam. Nós lhe pagamos para que gema e se revolte. Está escrito em nossa testa que somos contra a exploração. Está escrito em nosso mandato de captura. São a favor dos oprimidos. Quem ajuda os desesperados é considerado como a escória do mundo. Nós somos a escória do mundo. Não podemos ser vistos. A sua decisão. Cena 8. A decisão. Nós decidimos. Então, ele tem que desaparecer completamente.
pois nós precisávamos voltar ao nosso trabalho, e não podemos levá-lo nem deixá-lo aqui. Portanto, temos que matá-lo e jogá-lo na mina de cal. Pois a cal o queimará. Não encontraram outra saída? Como o tempo era pouco, não encontramos outra saída. Assim como o animal ajuda o animal, nós também desejávamos ajudá-lo, aquele que lutara conosco pela nossa causa. Distante 5 minutos dos perseguidores, pensamos numa alternativa melhor. Também vocês agora estão pensando numa alternativa melhor. Portanto, decidimos separar agora o próprio pé do corpo. É terrível matar. Mas não somente os outros. Também nos mataríamos caso fosse necessário, já que só com violência é possível transformar esse mundo assassino, como sabe todo ser vivo. Ainda não nos foi dado não matar. Pela vontade inabalável de transformar o mundo, justificamos a nossa decisão. Continuem contando. Podem estar certos de nossa simpatia. Não foi fácil fazer o que era correto. Não foram vocês que pronunciaram a sua sentença, mas sim a realidade. Repetiremos a nossa última conversa. Mas mesmo que não esteja de acordo, ele terá que desaparecer completamente. Vamos perguntar se ele está de acordo, pois foi um lutador corajoso. Se for capturado, eles atirarão em você. E como vão reconhecê-lo, nosso trabalho será descoberto. Portanto, temos que atirar em você e jogá-lo na mina de cal, para que a cal o queime. Mas perguntamos, você vê uma saída? Não. Então perguntamos, você está de acordo? Sim. Vejo que sempre agi erradamente. Não sempre. Eu queria tanto ser útil. Apenas trouxe prejuízo. Não apenas. Mas seria melhor se eu não existisse. Sim. Quer fazê-lo sozinho? Ajudem-me. Encoste sua cabeça em nosso ombro. Feche os olhos. No interesse do comunismo, de acordo com o avanço das massas proletárias de todos os países, afirmando a Revolução Mundial. Então atiramos nele. E jogamos na mina de cal. E quando a cal o havia engolido, voltamos ao nosso trabalho. Mich alles billiger als die andern. Und warum arbeitet ein Kuli
für mich fast umsonst. Ich weiß es nicht. Weil ich ein kluger Mann bin. Ihr seid auch kluge Leute, denn ihr versteht es, von den Kulis Gehälter zu bekommen.